quando perguntam assim pra gente, o que é a parte, né, o que é genético, o que é a parte biológica da dependência química que vem antes dela, que favorece o aparecimento dela. Tá? É o que a gente chama de predisposição biológica à tolerância. Tá? Então, normalmente, o que é herdado, tá, dos pais ou dos avós, ou o que vem pela genética, é o que a gente chama de tolerância à droga. Tá? O que é tolerância? Tolerância é a capacidade do organismo de se adaptar a uma determinada droga. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação que dois adolescentes, né, como muitas vezes acontece, eles vão beber. Resolveram beber, né, quebrar as regras da escola lá, numa festa que foram levar bebida alcoólica escondido. Um deles bebe bastante, o outro também bebe a mesma quantidade, só que um deles passa mais mal que o outro. O outro não passa tanto mal, ele não sente tantos efeitos da bebida alcoólica. O que aconteceu? Esse que não sentiu tantos efeitos, ele tem uma maior tolerância à substância, à bebida. Tá? Tem um caso interessante que vale a pena contar para vocês, que eu vi uma vez uma palestra de um jornalista, e ele é um alcoolista, né, que está em recuperação há, sei lá, 25 anos que ele comentou, né, já está em abstinência, né, 25 anos, e ele conta da primeira experiência que ele teve com o álcool. A primeira experiência dele foi, como sempre, na adolescência, né, com amigos, e beberam, né, um monte ali e tal, né, até passaram um pouco da conta, e no dia seguinte todos os amigos dele relataram, né, ter tido problemas, ter tido a ressaca ou sintomas desagradáveis por causa do uso de álcool, e ele falava na palestra, puxa vida, eu achei interessante, né, porque eles tiveram um monte de problema e eu não senti nada, né, eu estava bem, é como se meu corpo tivesse preparado para receber essa substância. E, tá, uma curiosidade até, né, para vocês verem como o álcool é uma droga de dependência de longo prazo. Ele foi ter problema decorrente de alcoolismo 10 anos depois dessa experiência, tá, que começou a ter problema com o alcoolismo. Então é uma doença que vai se instalando aos poucos, né, que vai aumentando a quantidade e vai se instalando aos poucos. Tá? Então isso é tolerância, é a capacidade que o corpo tem de se adaptar melhor a uma determinada droga ou a outra. Outro comentário interessante dele é que no percurso de adoecimento, ele experimentou de tudo quanto era droga. Algumas drogas favoreceram, né, ou digamos assim, se adaptaram melhor ao corpo dele, que ele não se sentiu bem com ela, e outras drogas ele se sentiu mal, né, o corpo não estava adaptado para elas. E ele, já sabendo do problema que ele estava tendo com o álcool, para as drogas que caíram bem para ele, entre aspas, ele já falou, não, disso eu vou ficar longe, tá, porque eu sei que isso aqui vai me prender como eu estou preso no álcool agora. Tá? Então esse é um sinal de predisposição biológica à dependência química, tá? Que é a tolerância a determinada droga. Tá? Então essa seria a hipótese genética da dependência química. É uma doença genética? Então, o que é herdado, né, a parte genética da doença, é a tolerância. Tá? Quando tem tolerância herdada de família, aumenta as chances de se desenvolver a dependência química. Como que a gente pode descobrir, né, a influência genética? Existem 3 formas possíveis de a gente descobrir a influência genética. Que são estudos, né, que são feitos sistematicamente, claro, né, porque para descobrir uma coisa dessa tem um estudo científico, você tem que pegar a amostra, 2 amostras, comparar elas para saber, bom, a genética teve influência ou não teve. Tá? E tem 3 formas de a gente fazer esses estudos. Tá? A primeira delas, vamos ver aqui na tela. A primeira dessas formas é comparar parentes de primeiro grau de dependentes químicos e alcoolistas. O que são parentes de primeiro grau? Filho, irmão, pai, né, pessoas que têm já o vínculo direto com o dependente químico ou alcoolista. Comparar com a população em geral. Se der maior índice de dependência química entre os parentes de primeiro grau do que na população em geral, quer dizer que a genética tem influência no desenvolvimento da dependência química. Segundo tipo de estudo. Pode comparar gêmeos de dependentes químicos. A gente pega os gêmeos, tá, monozigóticos, né, que são aqueles que têm a mesma carga genética. Vê se entre esses gêmeos existe um maior índice de dependência química do que entre irmãos que não são gêmeos.
tá, de dependentes químicos também. Então pega o gêmeo de dependente químico com outros irmãos de dependentes químicos, que o gêmeo tem a mesma carga genética, o irmão não tem a mesma carga genética. Então, se tiver um maior índice de dependência química aqui, entre os gêmeos, do que entre os irmãos não gêmeos dos dependentes, quer dizer que a genética também tem uma influência no desenvolvimento da dependência química. E o terceiro tipo de estudo, tá, é comparar filhos biológicos de dependentes químicos que foram adotados. E é comparado esses filhos adotivos com outras crianças que nasceram no mesmo lar. Tá? Então, se tiver maior índice de dependência química entre os filhos adotivos do que entre as outras crianças que não tinham pais biológicos dependentes, né, quer dizer que realmente a genética tem influência, né, porque o filho que é, a criança que tem a herança biológica do dependente, né, tem mais chance de ficar dependente do que os outros. Tá? Então são esses os 3 tipos de estudo que a gente conhece, que é conhecido hoje para avaliar se existe, né, qual que é a influência genética no desenvolvimento da dependência química. Resultados. É interessante, né, porque todos esses estudos já foram feitos em algum momento e já tem resultados para isso. Primeiro resultado. Existem 3 a 4 vezes mais casos de alcoolismo em parentes de primeiro grau de alcoolistas. Tá? Ou seja, naquele estudo que comparou o parente de primeiro grau com a população em geral, existiu 3 a 4 vezes mais casos nos parentes de primeiro grau. Ou seja, aí a gente já tem um indicador de que realmente existe a influência genética no desenvolvimento da doença. Influenciou de alguma forma pelo número medido entre os dois. Tá? 40 a 60% mais provável, 40 a 60% mais provável da dependência química se manifestar em gêmeos idênticos. Ou seja, lembra lá do estudo, né? Pegaram os gêmeos idênticos com irmãos não gêmeos de dependentes químicos e viram que entre os gêmeos idênticos é 40 a 60% mais provável que a dependência química se desenvolva. Ou seja, a genética também, de alguma forma, influencia essa questão do desenvolvimento da dependência química no estudo de gêmeos. Vamos para o terceiro resultado aqui. Então, o terceiro resultado foi sobre os filhos adotivos, que criados no mesmo ambiente, ocorreram mais casos, tá, de dependência química entre os filhos biológicos de dependentes químicos. Então, as duas crianças que cresceram no mesmo lar, aquela que tem o pai, né, o pai biológico dependente químico, teve mais chance de desenvolver dependência química. Ocorreram mais casos entre essas pessoas. Claro que aqui a gente é questionado também a questão da adoção, né, se isso influencia ou não, ou a relação com os pais, etc. Mas, enfim, né, o fato é que entre os filhos biológicos ocorreram mais casos de dependência química também. Interessantes resultados, né? Dá até um certo desespero pensar nisso, né? Olha a cara do nosso amigo aqui, que ficou sabendo da conclusão. A genética, ela tem influência no desenvolvimento da dependência química. Mas calma, né? Tem influência, mas ela não é determinante. Tá? Claro que não é determinante. Como a gente conversou, tá? A influência genética, ela é uma parte do componente biológico. Tá? O componente biológico é 1/5 da complexidade da doença. A influência genética está dentro desse 1/5 ainda. Então, não é determinante, claro, mas influencia de alguma forma, tá, no desenvolvimento da doença. Então, muito obrigado e até a próxima aula.